Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos em sua casa, em sua presença, para adorarmos o seu santo e maravilhoso nome. Vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nome santo do Senhor, uma vez mais grato a Ele por tudo quanto Ele tem sido, por tudo quanto Ele tem feito. É uma alegria muito grande, uma vez mais, estarmos na sua presença, adorando o seu santo e maravilhoso nome. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que já se fazem presentes nesta noite, que Deus possa abençoar poderosamente. Nós vamos fazer uma oração e logo após a oração o Nicolas estará louvando o Senhor com 2 hinos, e logo após o Nicolas, o pastor Abner já estará louvando o Senhor também. Vamos fazer de forma bem dinâmica, depois o Ricardo vai fazer a leitura introdutória, o Mateus vai ler um versículo bíblico, e assim nós vamos adorando o nome santo do Senhor nesta noite. Glória a Jesus. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, quero te louvar e te agradecer pela tua infinita bondade. Quero te louvar e agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de uma vez mais estar em tua casa, em tua presença. Senhor Jesus, quero te louvar pelo dom da vida, pelo perdão dos pecados ao Senhor. Eu quero te louvar ao Senhor Jesus por esse dia que o Senhor tem concedido a mim, a minha família, também aos teus filhos que estão em tua casa nesta noite para adorar o teu nome, aqueles, ó Senhor Jesus, que estão chegando na nossa live para participar, ó Senhor Jesus, do nosso culto em suas casas. Senhor Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que o Senhor possa visitar a cada um dos teus filhos, abrindo grandes portas sobre suas vidas, também visitar a cada um dos teus filhos, ó Senhor Jesus, que mesmo em suas casas, ó Senhor, estarão adorando o teu nome nesta noite. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, pois tudo quanto nós fizermos, ou viemos a fazer, ó Senhor Jesus, nós faremos para a glória do teu nome. Que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja adorado desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a dona Sara, Deus abençoe os irmãos que estão chegando na nossa live. Glória a Jesus. Vamos adorar o nome santo do Senhor. Nicolas, adora o Senhor. Glória a Jesus. Deus fiel. Adore o Senhor. Compartilhe aí a nossa live. Convide os amigos para participar do nosso culto de louvor e adoração ao nome santo do Senhor. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Glória a Jesus.
temos para adorar o nome do Senhor, que nós possamos ter uma vida em oferta a Deus. Venha, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Amém? Para os ouvintes que estão ligados nesse programa, nesse culto. Estamos oferecendo ao Senhor. Deus abençoe a cada um. Amém?
Saúde da igreja da Santa Paz do Senhor. Paz do Senhor. Irmãos, vamos ler no livro de Salmos, né? Salmo 108. Tem por título: Davi louva a Deus pela vitória que lhe concedeu. Salmo 108. E diz assim, a partir do versículo 1: Preparado está o meu coração
ouvidos, Deus amado. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário. Eu me regocijarei, repartirei a Siquém e medirei ao vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filistia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calçará aos pés os nossos inimigos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Oremos, irmãos. Orem juntamente comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Aleluia. Glória a Jesus. glorifica a tua ti, Senhor, por essa oportunidade, pelo vosso precisado, estarmos aqui, Senhor, na casa do Senhor, nosso louvado, mais bem teu nome, os teus servos que estão acompanhando pela live, Pai, Deus exaltado, abençoe a cada teu, Pai, que está, Senhor, ouvindo atento a palavra do Senhor, Pai. Deus exaltado, continue falando conosco, nos abençoando, Senhor, e recebendo o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, esteja abençoando a cada um, Senhor. Deus exaltado conforme a tua misericórdia e teu amor, Pai. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe o Ricardo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir o Mateus ler um texto bíblico, um versículo bíblico. Glória a Deus pela vida da irmã Andresa Marques, irmã Rosária, que sempre está presente. Deus abençoe no nome de Jesus. Possamos estar orando aí em favor da família, irmã Rosária, toda a família, também Maria Luísa, Antonella, José Benedito. Deus abençoe ricamente. O Mateus vai ler um versículo bíblico, logo após o Nicolas louvará o Senhor com mais um louvor. E aí nós vamos meditar rapidamente na palavra do Senhor. Neste período, os irmãos que tiverem oferta, eu deixei aqui os envelopes bem próximo aqui, os irmãos colocarem a sua oferta no envelope. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Paz, Senhor. Hoje eu vou ler Isaías 50, versículo 57, versículo 18. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei. Eu os consolarei nos lábios dos que choram. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Pode ser o irmão João, assim. Aleluia. Glória a Jesus.
Sua vida por mim.
da Ivani Nogaroto. Glória a Jesus, está participando conosco, está aqui agradecendo a Deus por sempre orar por sua família. Deus abençoe. Ivani Nogaroto é uma simpatia de pessoa. Tive a grata satisfação de conhecê-la, alegria muito grande de poder compartilhar dos feitos do Senhor e conhecer parte da sua família. Ela, a Érica, o seu esposo, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus tem sido bondoso para conosco, Deus tem sido maravilhoso para conosco. Meus queridos irmãos, eu quero, sem mais delongas, falar um pouquinho da palavra do Senhor. Serei bem breve para irmos para as nossas casas. Quero agradecer a Deus pelo vida do Ricardo, sua esposa, o Nicolas, que tem sido um obreiro e tanto na casa do Pai, nos ajudando no louvor. Louvar a Deus pela vida do Márcio, seu filho David, sua família, Cláudia, pastor Agno, e os irmãos que estão participando conosco na nossa live. Glória a Jesus. Não são muitos, mas são com estes que Deus quer falar. São com estes que Deus quer falar nesta noite. E hoje eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para compartilhar. É sempre uma responsabilidade muito grande falar a palavra do Senhor, porque estou falando, pastor Agno, para pessoas que têm um dom. Jesus é dono de cada um de vocês. Deus é o nosso dono. Alguns têm se apropriado da igreja do Senhor Jesus, a chamando de minha igreja, minhas ovelhas. Esta expressão ela só pode ser utilizada na força da expressão, porque a igreja ela pertence ao Senhor Jesus. Eu li uma expressão, me foge o nome do autor, foi compartilhado nas redes sociais esta semana. E esta expressão chama-nos a atenção, até já foi falado algumas vezes aqui, que o período em que nós estamos vivendo, para nós cristãos, não deveria ser novidade alguma. Não deveria ser novidade alguma. Apenas compreender que a palavra do Senhor, ela está se cumprindo dia a dia. A qualquer momento desse, Jesus pode tocar a trombeta e levar a sua igreja. Qualquer dia desse. Mas hoje eu estava falando com Jesus e observando a palavra do Senhor, o Senhor trouxe para compartilhar com a igreja o seguinte tema: não espere ir para as entranhas do peixe para clamar ao Senhor. Não espere ir para as entranhas do peixe para clamar ao Senhor. Mais do que nunca, deveríamos recorrer ao Senhor. Mais do que nunca. Eu quero abrir um parênteses aqui para quem conhece a Bíblia Sagrada. Quero abrir um parênteses para quem conhece a Bíblia Sagrada na sua essência, se não na totalidade, porque a Bíblia é viva. A Bíblia, aprendemos com ela todos os dias. Cada vez que lemos a palavra do Senhor, nós tiramos uma nova mensagem sem perder a essência do conteúdo geral da Bíblia. Mas por um momento eu fiquei pensando, preocupado, pastor Agno, como será os crentes na grande tribulação?
como será os crentes na grande tribulação. E aí alguém vai dizer, mas pastor, mas na grande tribulação vai ter crente? Olha, vamos falar de cristãos, né? Porque crente diz a Bíblia que até, eu chego em casa lá, minha sobrinha, às vezes eu falo assim, eu sou crente. E ela já logo fala, tio, crente até o diabo é. Então, o diabo crê, estremece, mas não obedece. Então vamos falar dos verdadeiros cristãos. Mas haverá possibilidade de ficar alguém? Olha, eu entendo que não deveria ficar. Biblicamente entendo que não deveria ficar. Ou nós temos duas situações. Não é para ficar, e se ficar, não dá para dizer que são verdadeiros cristãos. Porque o verdadeiro cristão não vai ficar para a grande tribulação. Mas preocupa os dias em que estamos vivendo. E algum tempo atrás eu ministrei uma palavra sobre como nos dias de Noé. Estamos vivendo um período de tempo em que nada se diferencia dos tempos de Noé, tampouco dos tempos de Jonas. Jonas recebe um chamado de Deus. Deus tinha uma obra para Jonas e Deus tem uma obra para nós. Deus tem uma obra para nós. Estava observando o pastor Abner cantar e que coisa linda o vozeirão do pastor Abner. Soa como, na verdade o colírio é para os olhos, né? Mas se tem colírio para os ouvidos, mas é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque nós temos um chamado. Fomos chamados por Deus para exercer um trabalho específico na sua casa. Quantos foram chamados? Quantos têm o chamado e estão fugindo do seu chamado, fugindo da sua responsabilidade e, em alguns casos, aproveitando a deixa da pandemia para fugir do seu chamado. Jonas não teve este problema de pandemia. Jonas teve o problema da desobediência. E os dois versículos que quero ler está registrado no capítulo 2, versos 1 e 2. Talvez não dê tempo de expor todo o pensamento, mas eu quero parar justamente 9 horas. Outro dia a gente conclui a mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: orou Jonas ao Senhor, seu Deus. De onde? Das entranhas do peixe. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Meus queridos irmãos, fica aqui uma pergunta: precisava Jonas passar pelo que passou? Pastor Abner? Ricardo, nosso professor da escola bíblica dominical? Precisava Jonas passar por este trajeto difícil? Não precisava. Até porque quem chamou Jonas foi o próprio Deus. E quando Deus nos chama, irmãos, a coisa mais linda de ser chamado por Deus, primeiro, é o chamado. Segundo, reconhecer a voz de Deus. Muitas pessoas já não conhecem ou não reconhecem mais a voz de Deus. Mas Jonas reconheceu quando Deus chama e diz: Jonas, levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega a minha palavra.
Jonas reconheceu, porém resolveu ir no sentido oposto do chamado de Deus. Deus disse para ele: vai para Nínive, e ele foi para Tarsis, sentido Espanha. Seria mais ou menos ele estar no centro da nossa cidade, Deus mandar ele vir para Jardim Portugal e ele ir para o residencial Galo Branco. Seria o mesmo que Deus mandar ele ir para Jacareí e de repente ele decidir ir para Caçapava, ir no sentido oposto. Porém, a desobediência de Jonas lhe custou caro. Só não custou mais caro porque Deus foi misericordioso. Deus sempre sendo misericordioso. Deus sempre sendo bondoso para conosco. Ouvimos a leitura introdutória deste culto, e a leitura introdutória no seu primeiro versículo, o salmista diz: preparado, ó Deus, está o meu coração. Como seria ótimo se todos, principalmente nos dias de culto, amanhecessem e dissessem: Deus, eu quero estar com o meu coração preparado durante o dia, porque à noite eu quero ir na tua casa. Vou te adorar durante o dia, porque a nossa vida é de constante adoração. Nós não podemos adorar a Deus somente na sua casa. Nós precisamos adorar durante o dia, adorar em todo momento, e chegar na casa de Deus, completar ou exprimir, exalar a nossa adoração a Deus, expor tudo quanto nós temos para apresentar a Deus. Mas a pandemia não está deixando. A pandemia não está deixando ninguém adorar. Alguns outros adoram, alguns outros não. Porque o medo tomou conta das pessoas. E o medo até mesmo de servir o próprio Deus. Se Deus mandar ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele prefere pagar para ver do que estar na casa do Pai. E aí, eu conversava hoje com Deus, e Deus traz ao meu coração: não espere ir para as entranhas do peixe. Será que é mais fácil clamar nas entranhas do peixe? Ou mais fácil aproveitar o tempo de bonança para clamarmos a Deus? Difícil, hein? Ou situação difícil. Mas Jonas, neste texto bíblico, ele começa justamente orando ao Senhor. Neste momento, ele lembra do Senhor para orar, e ele lembra que o Senhor é o seu Deus. Só que no tempo que ele estava em Israel, que ele tinha liberdade de falar com Deus, de ouvir Deus como ouviu, não quis dar crédito. E o fato de não dar crédito, ele prefere ir sentido contrário. Mas quando ele está no tempo mais difícil da sua vida, ele clama a Deus, ele ora a Deus e diz que Deus é o seu Senhor. Só que agora é difícil, porque agora está nas entranhas do peixe. Não sabe se vai sair de lá, não sabe se terá uma segunda oportunidade. Quando as pessoas ficam à espreita, esperando uma segunda oportunidade, e às vezes a segunda oportunidade não vem. Meus queridos irmãos, nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e olhar para a última frase do capítulo 24 de Josué, verso de número 15. Última frase do livro de Josué, capítulo de número 24, verso 15. Quando Josué, depois de envolver os seus liderados em uma conversa, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faça sol, faça chuva, não importa o que vai acontecer, o que importa é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados irmãos, uma casa que serve ao Senhor
ela é guardada pelo Senhor. Uma casa que serve ao Senhor, ela desfruta das bênçãos do Senhor. Uma casa que obedece à voz do Senhor, ela desfruta dos mais grandes milagres do Senhor. Se é que dá para dizer grandes milagres, porque milagre já é milagre. Muitos vivem dia a dia à espera de milagre, porém Jonas ora ao seu Deus das entranhas do peixe, e das entranhas do peixe disse ele: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Não precisava se angustiar, não precisava entrar no caminho da angústia, era simplesmente obedecer. E hoje nós observamos que a Bíblia Sagrada está diante de nós, temos o livro de Deus diante de nós, mas as pessoas não querem obedecer ao livro sagrado, as pessoas não querem obedecer à palavra de Deus. Depois, quando estiverem nas entranhas do peixe, vão se lembrar de clamar ao Senhor. Ainda bem que o Senhor é misericordioso, ainda bem que o Senhor é bondoso. Sansão, um jovem senhor, nazireu, escolhido de Deus, separado por Deus, para um trabalho específico em Israel. Acha que precisava Sansão morrer do jeito que morreu? Sem os dois olhos? Sansão, o homem que tinha de Deus a força, e para ele derrubar um templo como este, bastava ele querer. Para destruir milhares de inimigos, bastava ele querer. Mas Jonas, Sansão, preferiu o caminho contrário da palavra de Deus. Deus disse: não faça tal coisa, e ele preferiu fazer aquilo que Deus disse para não fazer. Quando chega um determinado ponto, ele brinca tanto com as verdades de Deus, ele brinca tanto com o segredo de Deus, que ele revela um segredo que não podia revelar. Quando Dalila chama ele para uma conversa séria e diz: Sansão, para de brincar comigo. Sansão, vamos utilizar aqui uma expressão do nordestino lá da Bahia, que diz: ó, Sansão, você está mangando de eu? Até quando você vai ficar mangando de eu? Conta logo no que consiste a tua força. Até parece que você não confia na esposa que tem, Sansão. E Sansão, ele depois de ser tão levado para revelar o seu segredo, ele abre o seu coração para Dalila e diz: olha, a minha força consiste nas minhas tranças, porque na minha cabeça nunca passou da palha. Eu sou nazireu de Deus, eu sou escolhido de Deus, eu sou separado de Deus. Mas saibamos de uma coisa: um escolhido de Deus, um separado de Deus, ele não revela o seu segredo para o inimigo, ele não abre o seu coração para o inimigo, antes obedece à voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. A quem estamos dando ouvido hoje? Estamos dando ouvido hoje às circunstâncias que estão à nossa volta, ou estamos dando ouvido à voz do Senhor nosso Deus? Hoje é dia, hoje é noite de nós refletirmos na palavra do Senhor. E Sansão revela o seu segredo. A sua esposa Dalila faz ele dormir nos seus joelhos, porque depois do almoço, depois de um jantar, um cafunézinho, rapidinho vira sono. Depois de um caldo de cana, se tomar caldo de cana no meio-dia e ficar no sol, daqui a pouco dorme. Um agradozinho rapidinho dorme. E Dalila não perdeu tempo. Quando ele dormiu, chamou os cabeleireiros e disse: olha, cara, a força dele está nas suas tranças. E cortou as tranças de Sansão, e Sansão dormindo. Quantas pessoas estão dormindo hoje e o inimigo cortando as suas tranças? Quantas pessoas estão dormindo nesta hora
e o inimigo cortando as suas tranças. As suas tranças é o elo que liga você e Deus. As tranças é a autoridade de Deus sobre a tua vida, é o revelar de Deus sobre a tua vida. Você está entregando as tranças das mãos do inimigo. E aí Dalila diz: Sansão, os teus inimigos vêm. E Sansão levantou rapidamente e disse: agora eu vou sair como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus se havia retirado dele. Imagine que decepção. Imagine que decepção para o homem, ele pensar que é homem de Deus, pensar que é escolhido de Deus, pensar que ainda é servo de Deus, e de repente ele não saber que o Espírito Santo foi embora, que o Espírito de Deus já não se faz mais presente, e daqui a pouco ele foi pego, foi levado preso, e a primeira coisa, diz a Bíblia Sagrada, que os seus inimigos fizeram, foram lhe arrancar os 2 olhos. Precisava Sansão morrer cego? Não precisava. Precisava Sansão rodar na moinha, no engenho, no templo de Dagom, servindo de palhaço para os filisteus? Não precisava. Precisava Sansão matar mais na sua morte do que na sua vida? Não precisava. Só bastava obedecer à voz de Deus. Só bastava obedecer à voz de Deus. E aqui Jonas, na mesma situação. E eu quero partir para a conclusão dessa mensagem, que eu disse que vou parar 9 horas. Tenho 5 minutos. Precisava Jonas passar por isso tudo? Não, bastava obedecer à voz do Senhor. A voz do Senhor está na sua palavra. A Bíblia está sendo pregada dia a dia, mas parece que desobedecer é mais fácil do que obedecer. Só tem um grande problema: a desobediência leva a consequências, e as consequências para muitos acabam sendo drásticas. Me lembro aqui da história de 2 jovens. Vou compartilhar o que eu vi, se verdade ou não, a eternidade, se quiser revelar, ela revela. Mas 2 jovens em sentido oposto. Um jovem viveu a sua vida toda, pastor Abner, na casa de Deus. E aí ele chegou para seu pai e disse: pai, eu dei a minha vida tudinho para Deus, cuidei da obra de Deus, toquei, cantei, e não aproveitei nada do mundo. Eu gostaria de dar uma saídazinha. Sabe como que é o mundo? Este moço foi para o mundo. Na primeira sala de baile que teve, saiu um tiroteio. A hora que ele foi pular a janela, a bala lhe pegou. E ali mesmo ficou. Um outro jovem, com o mesmo pensamento, com a mesma ideologia, quando ele foi colocar o pé para fora da casa, para ir para o mundo, Deus não permitiu ele sair da sua casa. Ele ficou enfermo, ficou doente, e dali Deus levou ele para si. O que levou 2 situações idênticas a situações opostas, Deus sabe. Deus sabe. E não estou falando aqui da teologia da predestinação, porque não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, não. O que existe é um processo diário. A salvação é um processo. Salvação é um processo diário. Todos os dias eu preciso estar diante do Senhor, porque o Senhor Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quer ser abençoado por Deus? Quer conquistar? Quem é que não tem o desejo das conquistas em seu coração? Ah, se eu fosse conquistar tudo quanto está no meu coração, Ricardo, hoje, será que Deus, não vou te dar tudo não, porque daqui a pouco você me abandona, você deixa-me. Não, alguns não têm este problema, mas alguns outros, se Deus der tudo quanto está no seu coração, ele desiste de Deus, ele abandona Deus. E quando Deus te chamar, ele vai para o sentido oposto. E aí, quando ele estiver na entranha do peixe, no ventre do peixe, ele vai clamar, ele vai gritar. E aí
Deus que é misericordioso vai me ouvir. Deus vai me ouvir, mas as marcas vão ficar. As marcas vão ficar. E hoje precisamos decidir o que nós queremos para as nossas vidas. Queremos ir morar no céu? É isso? A Bíblia está aqui, ó. A mensagem está sendo pregada. A casa de Deus está aqui. A casa de Deus está aqui. Não quero entrar muito no mérito, porque alguém poderá achar que o pastor está apelando para o povo vir para a igreja. Não, irmãos, cada um sabe as suas necessidades. Cada um sabe as suas necessidades. Só não espere ir para a entranha do peixe, clamar, gritar. Deus vai ouvir. Deus vai responder. Jonas foi vomitado junto ao porto de Jope. Ele levantou e foi fazer a vontade de Deus. Mas alguns outros pode ser que Deus tenha misericórdia, lhe perdoe, mas não vai ter a segunda oportunidade. Precisamos definir o que queremos para as nossas vidas. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Fique com esta palavra. Semana que vem eu concluo e aí a gente entra na conclusão desta mensagem, mas compartilhe esta mensagem. Se é o céu que queremos, sejamos fiéis, obedeçamos à voz do Senhor, porque o maior privilégio que pode acontecer na vida de um homem é ser chamado. Segundo, aliás, para ser chamado ele precisa ouvir a voz de Deus. Ele precisa ter um chamado. E tendo um chamado, ele ouve a voz de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus. Porque tem tanta gente dizendo que vai morar no céu. Eu só não sei qual céu que ele vai morar. Se é o céu superior lá em cima, ou se é o céu da boca da onça, viu? Porque estão brincando de ser cristãos e não dá para brincar de ser cristão. Nós precisamos decidir. Está vendo a crise aí? A crise é o prenúncio da vinda de Jesus. A crise é o prenúncio. Vai vir mais. Se esta crise que está aí já está te colocando para longe da presença de Deus, ore a Deus para Deus perdoar, preparar uma oportunidadezinha de forma bem tranquila e levar para o céu, porque para quem quer viver o arrebatamento da igreja, vai ter mais coisas piores. É bíblico, não é maldição que o pastor está lançando. Não, não é maldição não, é bíblico. É a Bíblia cumprindo dia a dia. E nós precisamos estar na presença do Senhor. Quero convidar os irmãos a estarem em pé na presença do Senhor, para nós orarmos a Deus, agradecendo a Ele por esta palavra, agradecendo a Ele por esta oportunidade. Glória a Jesus. Que Deus os abençoe ricamente. Deus abençoe a pastor Ávila, Deus abençoe a Cláudia, Deus abençoe Ricardo, Denise, Deus abençoe Mateus, Deus abençoe Nicolas, Deus abençoe o Márcio, David, Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe cada um dos irmãos que entraram na nossa live, que Deus possa trazer sobre vocês uma grande recompensa, mas se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Não endureçais o teu coração, pois Deus está nos chamando para um projeto maior. Quer ver? Quantos de entre nós não está saindo pelas ruas para cuidar dos nossos afazeres? Pois é. O vírus não é seletivo. O vírus não é seletivo. Ele não age somente dentro das igrejas. Ele age onde não há cuidado. E se nós fizermos tudo com cuidado, seja em casa, seja na igreja, seja na rua, seja onde for, nós estaremos imunes e guardados pelo Senhor nosso Deus. Oremos. Eterno Deus, soberano Pai, quero te louvar e te agradecer por esta oportunidade.
uma vez mais estar em tua casa, estar em tua presença. Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu caminho. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra de exortação que vem nos chamar a atenção, Senhor Jesus, para permanecermos fiéis a Ti, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida dos teus filhos que vieram à tua casa. Muito obrigado pela vida dos teus filhos, ó Senhor, que em suas casas ouviram a tua palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar com o teu grande milagre e que nenhum de nós venhamos esperar estar na entranha do peixe para poder, ó Senhor, clamar a Ti. É tempo de clamar ao Senhor em favor da nossa vida própria, em favor da nossa família, em favor da igreja, ó Senhor. Pai, desperta aqueles que estão dormindo, porque hoje há muitos dormindo, ó Senhor. Pai, eu quero apresentar ao Senhor cada um daqueles que tem deixado seu pedido de oração, a Evanila, garoto, Senhor, que tem deixado aqui a sua gratidão pelas orações. Alcança a sua família, ó Pai, pois tem vencido dia a dia, Senhor, as suas batalhas. Pai, leva-nos em paz, protegendo, guardando e sustentando com a bênção da tua justiça. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Só abrir um parênteses aqui, recebi um áudio essa semana de um casal de amigos que sempre ouvem a palavra de Deus lá na cidade de Santa Rita do Jacutinga, com Francisco e Mancreusa. E eles foram fazer um trabalho numa casa. Deus foi tão bondoso com eles, pastor Ávila. Chegou lá, fez o trabalho que tinha que ser feito e abraçou a família aqui. Sempre cidadezinha pequenininha, abraçou a família. E aí essa semana ele mandou a mensagem contando o testemunho. Esperou os 14 dias. Depois de ele saiu da casa, chegou a notícia que a família toda estava com Covid-19. Eles chegaram lá na casa, abraçaram, cumprimentaram e ficaram com medo. E o pessoal da saúde foi na casa dele, que é cidade pequena, e depois de 14 dias deu tudo negativo na casa deles. Deus estava guardando eles, mesmo no meio da fúria do vírus aí. Deus é maravilhoso. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Estenda as nossas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o favor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos.